Agora sim. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Vamos cantar algumas músicas bem conhecidas, né? Então, quero escutar todo mundo louvando com a gente, não só a gente aqui na frente. A primeira música que vamos cantar é Descansar. Então, vamos louvar juntos. Assim não dá, né? Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé. As meninas. Descansar nos braços do Pai. Descansar, descansar, descansar. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Queria escutar mais vocês. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão poder pôr em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e Descansar nos braços do Pai. descansar, descansar, descansar. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Amém. A próxima música que vamos cantar é Tua Palavra. Fala um pouco sobre... Temos a palavra de Deus como nossa luz, como nosso caminho, e que possamos sempre seguir isso, né? Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tu
Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus, decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Amém. Boa tarde, muito feliz de estar aqui hoje, poder louvar com vocês. Obrigado pelo convite, João, o Rafa também. Eu vou cantar uma música, deixa eu tentar arrumar aqui. Como é que é? Que vai ser a estreia mundial, tá bom? É a primeira vez que eu canto ela. E eu passei por uma situação que foi uma prova e Deus me fez aprender uma lição com isso, que é que os dias podem ser bons ou ruins. Na verdade, a gente sempre vai ter dias bons ou ruins, mas o amor dele por nós não muda. E essa é a grande beleza de Deus. É que se você for acreditar que nesse mundo você vai ter alegrias, você vai se frustrar. Mas se você acreditar no amor de Deus, você nunca vai se frustrar. Então, eu não sei a sua vida, eu não sei se está passando por algum problema, mas que talvez essa música possa ser um alento no seu coração, que você possa descansar nesse amor. Um pingo de chuva, amanhã tão escura. A noite passou e eu nem percebi. Uns dizem que é o tempo aquele que cura, mas às vezes dói tanto, parece partir. E o que é a vida se não um sorriso, um abraço apertado, um aperto de mão, ou um choro velado num canto de um quarto, num dia frio de solidão. Tardes vêm e vão, dias bons ou maus, mas o teu amor permanece igual. Tardes vêm e vão, dias bons ou maus, mas o teu amor permanece igual. E eu sei que o Deus que fez as aves do céu e as mantém lá também irá cuidar
cuida de mim por onde eu passar, e eu sei que o Deus que fez as aves do céu e as mantém lá também irá cuidar de mim por onde eu passar. Eu sei que o Deus que fez as aves do céu e as mantém lá também irá cuidar de mim por onde eu passar. E eu sei que o Deus que fez as aves do céu e as mantém lá também irá cuidar de mim por onde eu passar. Eu passar. Uns dizem que é o tempo aquele que cura, mas é no teu tempo que eu encontro a paz. Amém. Uma boa tarde a vocês. Aqui está o remanescente que vai estar no céu. O que vocês acham? Ok. Nós não somos Deus para julgar, mas pelo menos a gente pode ter uma opinião. Eu não sei se tem o passador de slides aí. Está chegando? Se alguém quiser vir mais para frente, não é pecado. É certo que muitos de vocês são bíblicos, tem aquele texto que diz ali, é melhor que você seja convidado para sair de trás e vir para frente do que da frente para ir para trás, né? Se alguém quiser, sinta-se plenamente à vontade. O tema desta tarde eu considero de extrema importância. E espero que seja útil para vocês também. E se alguém tiver alguma pergunta, eu havia pedido que alguém lesse textos de Ellen White da Bíblia para nós. Tem alguém aqui disponível? Foi combinado alguém? Precisaria de mais um microfone, então.
Juliana, acho que vai bater na sua porta. O que você acha? Ok. Eu tive a honra de ser seu professor. Já pensou? É muita honra para mim, hein? Olha, você pode sentar ali embaixo, não tem problema, porque vai ter alguns textos bíblicos e também de Ellen White. Então, só para não ficar a monotonia de sempre ser a mesma pessoa falando todo o tempo, se você, com a sua ajuda, vai ficar, eu acho que importante. O tema, como você pode ver, é o dilema da tardança. Como igreja adventista, nós não estávamos preparados para permanecer nesse mundo mais de 170 anos. Os nossos pioneiros achavam que Jesus voltaria na sua época. E você já deve ter ouvido algumas dessas histórias, pelo menos um indivíduo chamado Crozier cria que Jesus ia voltar um ano depois de 1844. E Tiago White também teve essa tentação. Porque o sumo sacerdote ficava um dia no lugar santíssimo e achava que assim seria. Mas não aconteceu. Interessante que José Bates, que viajou pelo Brasil afora, esteve em vários portos brasileiros como Maranhão, João Pessoa, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Santa Catarina, eu tenho a impressão que foi São Francisco do Sul e o Porto lá no sul de Rio Grande. E as suas viagens principais eram aqui. Ele cria que seriam 7 anos depois de 1844, como as aspersões do sangue no propiciatório eram 7, então 7 anos, cada uma representando um ano. Alguns achavam que os 40 anos de peregrinação dos israelitas no deserto se cumpririam também. Então seria 40 anos depois de 1844, daria 1884. Outros disseram não. Sabe que nós temos que completar os 144 mil. Então, na passagem do século XVIII para o século XX, desculpe, 19 para o 20, várias pessoas nos Estados Unidos estimulavam os casais a terem o maior número possível de filhos e adotar o maior número de filhos para logo a vaga dos 144 mil ser preenchida. Não deu certo. Hoje já temos muito mais. E depois veio até essa ideia dos 120 anos da pregação de Noé. Até aqui no Brasil, um pastor muito famoso tinha essa ideia. Ele já não existe mais, então seria 1964. Também não veio. Mas Ellen White diz que 1000 virá e 2000 não passará. Então não pode passar do ano 2000. E eu lembro que eu tive conversa com algumas pessoas sobre isso ainda, que criam que Jesus voltaria ali no final de um tal de jubileu, 1987, depois ali por 1996, 97, depois o ano 2000, e assim cada um vai pulando de galho em galho. Seja como for, o que nos interessa é que, como igreja, nós não estávamos preparados para permanecer tantos anos nesta terra. E quando Jesus voltará, não sabemos. Existem 2 textos, não vamos ler por uma questão de tempo, mas você conhece, em Mateus 24, 48 e 49, diz que tardando o Senhor, o que aconteceu com o servo? Começou a espancar os seus conservos. Portanto, a tardança do Senhor gerou um efeito negativo sobre o comportamento dos conservos. Agora, por sua vez, ou dos servos, o que diz a parábola lá das 10 virgens? E tardando o noivo,
as virgens nécias adormeceram. É isso? Elas também dormiram, mas não só elas, até as prudentes. Todas elas adormeceram ali. Então você está vendo como a tardança gera um efeito negativo sobre o comportamento humano? Mas um dos textos mais interessantes, eu acho esse de 1 Samuel 8,5. Eu até escrevi um artigo na Revista Adventista já faz algum tempo sobre isso. Se você puder ler o texto, aliás, em outras palavras até está ali, né? Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Você lembra que os anciãos de Israel chegaram para Samuel e disseram: você é bananeira que já deu cacho. Conhece essa expressão? Ou em outras palavras, você já está velho. Tem algumas culturas que quanto você mais velho fica, mais as pessoas te tomam a sério. Por exemplo, os japoneses. Os japoneses creem que eles têm um respeito muito grande pelas pessoas mais idosas. Porque acham que a pessoa acumulou muito conhecimento, experiência, etc., mas também por uma teoria que é da veneração dos ancestrais. E a pessoa velha, já em vésperas de vestir um pijama de madeira, vai se tornar um ancestral. Portanto, eles são venerados. Mas na nossa cultura brasileira dá a impressão que você tem que sair do caminho para outro chegar e tomar o seu lugar. Nós somos, eu creio que, mais egípcios do que japoneses. Os egípcios tentavam apagar a memória das dinastias passadas. Mas ele chega ali e diz: tu já estás velho. Não é no sentido japonês de que nós lhe admiramos muito. Não. Você tem que ser substituído. E aí entra uma declaração bem dramática: os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Aqui as aspas se desconfiguraram na projeção ali, mas não importa. Se nós como igreja tivéssemos todos aqueles que já foram membros dessa igreja conosco, nós seríamos uma potência incrível. Mas quantas famílias, quando os filhos eram pequenos, eles cantavam em casa, faziam o culto na família, etc, etc, pai, mãe, os filhos, etc. Mas depois que os filhos se tornaram um pouco maiores, foram para o ensino médio, a coisa já começou a se complicar um pouco, e na faculdade foram estudar na Unicamp, ou na PUC de Campinas, ou sei lá onde, e tem várias outras alternativas, os valores se alteraram, o estilo de vida se modificou, e praticamente tudo aquilo se foi, e só restam as recordações. E muitos pais choram e clamam pelo regresso dos seus filhos que hoje não têm a mesma fé. Mesmo dentro da Associação Geral, existem vários casais que trabalham lá cujos filhos não estão mais conosco. As coisas mudam. E quando os israelitas chegaram para Samuel e disseram: os teus filhos não andam pelos teus caminhos, foi muito dramático. Em outras palavras, o conflito entre as gerações. E uma declaração crucial: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, e aqui vem o ponto: como o tem todas as nações. Você percebeu que a gente não quer ser diferente? A gente quer ser exatamente como a nossa cultura e como as pessoas de afora. Eu acho que aqui em Campinas tudo é perfeito, né? Mas em outros lugares desse planeta onde a gente vem, a pressão social e a tentação da cultura é forte demais. O que acontece? No passado,
eram os filhos que obedeciam os pais. Hoje são os pais que obedecem os filhos. E realmente, vai comprar, olha, o pai e a mãe falam, sabe que a gente divide comprar um carro novo. Outro dia, a criança já chega em casa, olha pai, eu estive olhando lá na internet, tem essa alternativa, tem aquele, tem esse tipo de coisa que você podia acrescentar, mas esse outro recurso tem mais esse sensor e tal, portanto eu recomendo esse carro. Mas todos têm um iPad lá na escola, só eu que não tenho. Como é que eu vou ficar sem se todos têm? E assim vai indo. E vem a cobrança de tudo que é jeito, mas acabou de sair um Mac novo, por que eu não posso tê-lo? E tem mais isso e mais aquilo. Chega num ponto que você fica só alimentando a indústria aí da computação, etc, etc. Mas nós não queremos ser diferentes dos outros. Para mim, esse texto, dos textos bíblicos que eu conheço, esse talvez é o que melhor expressa o processo de aculturação das denominações. Tem vários especialistas, que um deles, um pioneiro nessa área, foi um famoso historiador e teólogo alemão chamado Ernst Troeltsch, e um outro francês chamado Jacques Ellul, que tem estudado essa questão do fenômeno do segundo século. As denominações começam para reformar a cultura e depois vão se aculturalizando. E aqui tem um texto de um autor adventista também que diz algo semelhante. Enquanto a igreja está evangelizando o mundo está evangelizando a igreja. Está evangelizando a igreja. Só que a forma de evangelismo que o mundo exerce sobre a igreja é de secularização. Eu troquei a propósito. Essa declaração é extremamente dramática e é uma realidade. Vamos em frente. Só que tem um texto que o Renato conhece muito bem, que é esse aí que diz que a conformidade aos costumes do mundo converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Agora, aqui tem um gráfico que eu acho muito importante, e quando eu falo de cultura, eu me refiro ao mundo, segundo os valores antibíblicos, segundo João usa. Se alguém amar o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. E quando falo em revelação, eu me refiro à palavra de Deus, à Bíblia. Os movimentos normalmente surgem para reformar a cultura na qual eles existiram e aproximar da revelação. Mas no segundo século de sua existência, depois que já faleceram os pioneiros e aqueles que conheceram os pioneiros, esse mesmo movimento vai declinando e vai perdendo a sua identidade e acaba se aculturizando, ou aculturando, como você quiser. Só que nesse processo, isso é um ponto muito interessante, a distância entre a revelação e a minha prática é tão grande que eu só tenho duas opções. Ou eu me reformo e volto à palavra de Deus, ou o que normalmente acontece, eu passo a reler a revelação da perspectiva da minha prática. Eu aprendi, sabe que a vida ensina muitas coisas, e a gente vai aprendendo. Eu aprendi uma coisa, tudo que eu concordo da Bíblia é normativo. O que eu discordo é cultural, é só para aquela época. O que da Bíblia eu gosto é bem claro, o que eu não gosto é ambíguo. Então eu sempre escapo, eu é que avalio a Bíblia, não é a Bíblia que me avalia. Você quer um exemplo típico desse fenômeno aqui?
Não sei se alguém chegou a ler, mas eu escrevi uma vez um livro sobre o sábado na Bíblia. E ali, quando eu falo na mudança do sábado para o domingo, eu trato exatamente desse fenômeno. No início, a Igreja Apostólica guardava o sábado, e nós temos plena evidência disso. Mas depois da morte dos apóstolos, eles passaram a guardar, a Igreja pós-apostólica, a guardar o sábado e o domingo. Depois, um terceiro passo, só o domingo. E um quarto passo, por incrível que pareça, os mesmos textos bíblicos que você e eu usamos para provar o sábado na Bíblia são usados para provar o domingo. E se você tem uma dúvida, dê uma olhada na carta apostólica de João Paulo II, Dies Domini, onde exatamente isso acontece, ou mesmo no catecismo católico, quando trata do terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas. Aqueles textos do Antigo Testamento que para nós estão mais do que claros, são colocados como e simulando a guarda do domingo. Mas só algumas perguntas. Você acha que a Igreja Apostólica, aliás, a Igreja pós-apostólica, manteve o mesmo compromisso da Igreja Apostólica? Não. Você crê que a tradição protestante tem o mesmo espírito dos reformadores? Não. Você acha que a Igreja Metodista tem o mesmo fervor hoje que tinha John Wesley e Carlos Wesley? Não. E o que você diz de nós? Você acha que nós temos o mesmo compromisso e comprometimento e fervor dos nossos pioneiros? E até que ponto nós vamos nessa descida? A cultura exerce um poder de atração quase irresistível. Uma vez eu preguei um sermão na igreja do NASP, Engenheiro Coelho, onde eu usei a expressão que hoje nós temos café descafeinado, cerveja sem álcool e pecado despecaminado. Muita coisa que no passado nós considerávamos pecado, hoje não mais. Então a área cinzenta vai se crescendo cada vez mais. E finalmente, entre o certo e o errado, a gente não vê muita diferença. É praticamente uma questão de opinião pessoal. Só existem 3 possibilidades. Ou os pioneiros eram muito radicais, ou nós somos muito frouxos hoje, ou há um desenvolvimento natural que acompanha as coisas. Agora você decida qual das 3 opções você acha que é a mais viável. Mas é muito interessante um ponto. A história do cristianismo e das denominações é uma incessante cadeia. Surge uma denominação, atinge o seu ápice, vai declinando, e algumas pessoas gostam desse processo de aculturação. Caso contrário, ele não ocorreria. Se ninguém gostasse, não aconteceria. Mas alguns gostam. Temos que modernizar a igreja, ela está muito obsoleta para conseguir atingir a nova geração. Mas outro grupo surge de dentro e diz: esse povo está vendendo a igreja, temos que estabelecer um movimento independente de maior santidade. Só que eles esquecem que esse movimento vai passar pelo mesmo processo sociológico. E vai surgir deles outros, e assim a coisa vai. Forever and ever, amen. Então, em outras palavras aqui, do judaísmo surgiu a igreja cristã. De dentro do catolicismo surgiram os luteranos e os demais movimentos protestantes. De dentro do anglicanismo surgiu o metodismo. De dentro do metodismo nós surgimos, ou de dentro do metodismo e da conexão cristã e de outras denominações. Agora eu lhe pergunto,
que certeza tenho eu de que a igreja adventista vai ser a gloriosa exceção que vai romper essa cadeia quase que indeterminada de novas denominações surgindo? E para começar a história, nós temos vários movimentos independentes surgindo em nosso meio. E aí? Só porque Ellen White diz que a igreja parecerá como prestes a cair e não cairá? Os judeus também criam que eles seriam o povo remanescente para sempre. Bom, você fique refletindo com essa pergunta. Como igreja, e eu não gostaria de complicar demais a coisa, mas só para você ter uma ideia, como igreja, sempre tivemos liberais e conservadores conosco. Mas isto aqui é praticamente uma descrição para ver como se institucionalizou esse processo. Uma das décadas principais da história foi a década de 50 e 60, onde as pessoas, alguns dos nossos eruditos, foram estudar fora. E alguns se enamoraram com as ideias histórico-críticas das grandes universidades e venderam a sua alma. Em 1969 surgiu uma revista nos Estados Unidos chamada Spectrum. E no ano seguinte, em 1970, eles lançaram um número convidando os nossos eruditos a estudarem não apenas a Bíblia, mas Ellen White em uma perspectiva histórico-crítica. Sabe que o método histórico-crítico não leva a Deus em consideração na análise. Em outras palavras, para mim, isso é um reflexo da cultura. Simplesmente. Não é a palavra de Deus. Que palavra de Deus? É um fruto da cultura. Consequentemente, a Bíblia perdeu o seu poder transformador. Para esse grupo, a cultura moderna é que comanda as coisas. Na minha ótica, os 15 anos mais dramáticos e desafiadores da história da igreja foi 1970 a 1985, porque nós não tínhamos respostas para muitas dessas perguntas. E em 1985 surgiu um outro grupo chamado Nosso Firme Fundamento e lançou, Hope International, e lançou uma revista chamada Nosso Firme Fundamento, que até teve alguns números aqui em português. E esse grupo dizia, esses aqui estão vendendo a igreja, nós temos que buscar as raízes, o espírito dos pioneiros. E aí surgiu o forte tradicionalismo. Para esse grupo é a cultura moderna que interessa, para esse grupo é a tradição antiga da igreja que não pode mudar. E nesse grupo depois surgiram os antitrinitários. E como se não bastasse, com o surgimento do primeiro site crítico da igreja, em 1998, de um tal de Dirk Anderson, tudo de bom que existia e tudo que é de ruim acabou ressurgindo da sepultura e hoje tudo está disponível a todos. Você tem um riquíssimo menu de opções para a sua apostasia pessoal. Com qual delas você prefere ficar? Para o diabo conseguir o seu objetivo com você. Você não vai frustrar o diabo, né? Vai querer uma heresia para levar você para a perdição, né? Dá a impressão que eu estou dando uma de advogado do diabo até, né? Mas veja o seguinte, no passado, as crises da igreja eram sucessivas, como quando você joga uma pedra num lago e vai formando ondas. Vem uma, chega ao seu clímax, é sucedida por outra, e vem outra, e vem outra, e quando você chega na margem aqui, já aqui tem outras ondas. Mas hoje a coisa mudou, com a internet tudo está disponível para todos em todos os lugares do mundo. Olha, no início desse século eu estava em Dakar, no Senegal,
e me convidaram a fazer palestras ali, e tinha os irmãos do Senegal e alguns de Guiné-Bissau. E eu disse, olha, isso são problemas que existem em outros lugares, mas não aqui, isso aí que você se equivoca. A internet pode não ser tão popular para nós aqui, mas nós temos postos de acessos à internet, como Land House, vocês chamam isso, né? Aqui, e a gente imprime, fotocopia e temos acesso a tudo que vocês também têm. No passado, as crises eram localizadas, determinadas regiões. Hoje elas são globalizadas. Você tem praticamente em tudo, com maior ou menor proporção. Portanto, tudo está disponível a todos. No passado, se eu quisesse pregar uma heresia, eu chegava ali e diria, Pastor Alexandre, eu quero pregar heresia na sua igreja. Lógico, eu não diria assim. Eu diria, pastor, eu tenho uma nova luz. Os irmãos da sua igreja precisam ouvir. Eles estão em risco e eu preciso falar. Por favor, abra as portas. Hoje não preciso fazer isso. Eu simplesmente coloco um site na internet, faço minha propaganda, faço a cabeça, e enquanto o pastor está feliz e contente de férias lá em Caldas Novas ou em Goiás, o belo estado, aquela história toda ali e tal, as pessoas estão sendo ideologizadas, e quando você menos espera, não tem mais o que fazer. Porque quem chega primeiro normalmente ganha razão. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme chamado Amadeus. É um filme lá início da década de 80. Muito interessante a trilha sonora. É maravilhoso, na minha ótica. Quem gosta da música de Mozart? Mas tem uma coisa, você sabe que ele historicamente é um filme distorcido. Porque Salieri é colocado ali como um safado. E na verdade não era assim. Que planejou, até pediu para Mozart para compor o famoso Requiem dele, ou Missa Fúnebre, para ele então executar, ou seja, Salieri como sendo composição dele no funeral de Mozart, que ele mesmo estava planejando, para então dizer que ele era um indivíduo brilhante também como compositor. Você sabe que não é assim. Mas depois de assistir esse filme, não tem como você tirar da sua mente a imagem de um Salieri safado. Como igreja, nós estamos vivendo uma pequena guerra civil. Aqui está a igreja, e os tradicionalistas ou fanáticos criticam a igreja de ser tão liberal quanto o extremo oposto liberal. E, por sua vez, os liberais criticam a igreja de ser tão tradicionalista como esse outro extremo. E a igreja está no meio tomando pau de ambos os lados. Os ministérios independentes belicosos da igreja são tão heterogêneos que eles não poderiam sobreviver por conta própria. Mas eles têm um inimigo em comum, que é a igreja, e, portanto, com o inimigo comum externo, eles conseguem manter-se vivos. Em outras palavras, são parasitas da igreja. Se não tivesse a quem criticar, não tem nada. Você percebe que, não sei se você já aconselhou um casal que está em grande desavença. Um pode falar mal do outro quanto quiser. Mas no momento que você toma partido de um deles, os dois se unem contra você. Percebe como é a coisa? Então é mais ou menos nesse sentido. Alguns dizem que até a política externa americana funciona com inimigos comuns externos, senão não conseguiam manter a hegemonia interna. Como igreja, que solução nós temos? Só tem duas. Ou você se reaviva e reforma, ou vai ser sacudido e vai cair fora. Você pode escolher qual delas você prefere. Reavivamento e reforma
Nós temos algumas declarações muito interessantes. Qual é a solução para o nosso problema? Sabe que de todas as denominações que eu conheço, também não conheço tantas, já estudei várias, mas a única que eu conheço que tem um conceito de sacudidura escatológico é a Igreja Adventista do Sétimo Dia e alguma de suas ramificações. Então, o nosso problema como igreja não é tanto excesso de membros, não é falta de membros, mas excesso de membros. Uma vez eu ouvi um sermão pregado pelo pastor Mário Valente, eu não sei quantos conhecem, no tempo que eu fazia ensino médio. E ele pregou sobre Gideão e os 300, um bonito sermão. E ele disse que o problema é que com os 32 mil não dava certo, nem com os 20 e tantos, foi só com os 300. Então, o problema é que nós temos muitos conosco, e até em alemão se usa uma palavra Mitläufer. Enquanto como é que eu vou dizer, a procissão está indo ali, junto vai o gatinho, o cachorro ali, nem sabem por que estão juntos, mas estão juntos ali, estão contentes ali. Então, o que nós precisamos é de gente que seja comprometido. Agora, Juliana, você quer ler esse texto para nós aí? Um revivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Por que é a nossa mais urgente necessidade? Porque de duas uma, se você não se reavivar e reformar, você vai acabar caindo nessa emboscada aqui. Você vai ter muito trabalho, não é tão pouquinho. Puxa, você... Manda ver. Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Ok. E o que seria a sacudidura, então? Veja, esse texto é bem dramático. Então, Estão rapidamente se aproximando dias quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, trajado com vestes angelicais, enganará, se possíveis, os próprios escolhidos. Haverá muitos deuses e senhores, soprará todo vento de doutrina. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes de então. Os que confiaram no intelecto, no gênio ou talento, não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Não é dramático esse texto? Os que pensam não ser importante, se creem na doutrina, contanto que creiam em Jesus Cristo, encontram-se em terreno perigoso. Você sabe que hoje nós estamos vivendo uma onda na qual muita gente diz, não, mas o que interessa é Cristo. Eu estou bem com Ele lá em cima, acabou a história. Só que seria a mesma coisa que eu dizer, eu amo profundamente a minha esposa, mas detesto as suas ideias. Tem jeito. É pelas falsas teorias e as tradições que Satanás obtém poder sobre a mente do homem. Se você não colocar a doutrina correta, o diabo vai se encarregar de colocar o que ele quiser. Quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. No verão, nenhuma diferença se nota entre os ciprestes e as árvores, mas ao soprarem as rajadas invernais, aqueles permanecem inalteráveis, enquanto
estas perdem a folhagem. Assim, aquele com coração falso professa a religião, pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Está, porém, justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. Agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Eu acho que você cometeu um equívoco na leitura. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a minoria nos abandona. Não é minoria que está escrito aqui? O que é isso? Mas eu preferia que fosse a minoria. O que ela diz? Quando a maioria nos abandona. Você já pensou? Eu queria que você leu corretamente, mas eu preferia que não fosse assim. Veja, aqui nós estamos voltando outra vez a este ciclo infinito, onde uma denominação surge e vai sendo substituída por outra e assim por diante. Que garantia tenho eu, além do que Ellen White diz, que essa igreja não será substituída por outro? A sacudidura. Se você me perguntasse qual considero eu a mais importante função que Ellen White exerce dentro da igreja adventista, para mim seria exatamente essa, de tentar neutralizar o efeito do processo de aculturação. Por favor, não venda a sua alma, permaneça leal à palavra de Deus. Em outras palavras, ela exalta a Bíblia e tenta nos manter completamente comprometidos com a palavra. Em outras palavras, ela é o elemento de estabilidade em relação com a revelação e um agente de tentar evitar que nós sejamos reabsorvidos pela cultura, como ocorreu com muitas outras denominações cristãs. Nesse período de declínio, ou seja, de afastamento um pouquinho e de falta de compromisso de grande parte no nosso meio, nós temos ministérios de sustento próprio também. Alguns são positivos, que apoiam a igreja. Mas também temos negativos que trabalham contra a igreja. Todos dizem que apoiam. Se eu chegasse para o pastor Ted Wilson, eu diria, pastor Ted Wilson, não estou me referindo a você porque você foi o responsável, Ricardo, de trazer o Ted Wilson aqui para a igreja, não é? Então, pastor Ted Wilson, nós estamos aqui para apoiar a missão da igreja nas suas atividades e tudo. Por favor, dá uma abertura para nós aí que estamos com essa intenção. A minha agenda oficial é sempre buscar o apoio dizendo que eu estou apoiando a igreja. Mas eu posso ter uma agenda oculta, depois que eu não estou com você, eu posso dizer, olha, o negócio é o seguinte, não compensa você apoiar a igreja, apoia o meu ministério aqui. Você percebeu que muitos têm uma dupla agenda? Isso é muito perigoso. Normalmente, esses trabalham em conformidade com a organização da igreja e esses independentemente, sem buscar ajuda, ou seja, o apoio da liderança. Esse diagrama é extremamente importante. Sobre o conceito de sacudidura, como igreja adventista, nós temos em nosso meio, como todas as demais igrejas, o verdadeiro adventista e o falso adventista. Ellen White diz
que quando os eventos finais ocorrerem, e se você tem dúvida, leia o livro Eventos Finais, você vai ver isso. Ela diz que no final dos tempos, o falso adventista, que até é colocado como a maioria ali nesse caso, vai sair em apostasia. Mas o verdadeiro adventista vai ficar e os filhos de Deus que estão fora vão se unir a nós para os eventos finais. Por sua vez, os ministérios independentes belicosos, eles dizem: o falso adventista que permaneça dentro desta apostatada católico-babilônica corporação. E o verdadeiro adventista deve sair para estabelecer um movimento independente, o dissidente de maior santidade. Pode ter as perguntas. Pastor, essa é uma questão importantíssima, né? À luz daquele texto que o senhor acabou de passar para a gente, né, que a gente ia ter os nossos guias, mas nós vamos perder os nossos guias, as maiores estrelas perderão o seu brilho. A gente sabe que, eu acho que assim, há uns anos atrás, ou pelo menos quando eu cresci na igreja, a gente tinha uma visão apocalíptica muito pontuada, né? Vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, depois, né? A gente tinha um livrinho de passos para o fim. E quanto mais a gente estuda o grande conflito, estuda as profecias, a gente vai vendo que as coisas são simultâneas, que elas não são tão pontuadas. À luz daquele texto que a gente leu, e essa questão da sacudidura, da apostasia, os outros vão vir nas nossas fileiras, na questão da instituição, na questão de a gente saber que, né, a maioria de dentro da igreja mesmo, como o senhor pontou, infelizmente, a gente está aqui só para esquentar banco mesmo, a gente não está reavivado, não está reformado. Nesse ponto, sua visão quanto a isso? Instituição, sacudidura, os membros, as pessoas que são, né, porque Ellen White fala ali no Patriarcas e Profetas, né, que assim como Elias, quando ela fala dos 144 mil, ela fala assim, que assim como Elias falou que não tinha, né, que ele era o único que ainda adorava a Deus, ela falou, não, tem ainda 7 mil que não se dobraram os joelhos a Baal. E essas pessoas, ela diz que estão espalhadas pela África, pelos países apóstatas, tal, e esses são o povo de Deus que, mesmo sem fazer parte dessa doutrina, não se dobraram os joelhos a Baal. Então, como que a gente enxerga tudo isso? Porque aí o senhor pontuou a questão do ministério independente, que vê muito bem que, como se nós fôssemos, né, o povo militante, eles são o povo triunfante que saíram dessa igreja apostatada. Mas a gente sabe que vai chegar um momento que também a instituição não vai... né, a gente sabe que tem a questão da instituição, o povo de Deus. O que o senhor pode falar para a gente a respeito disso? A sua pergunta é extremamente importante. Vamos avançar um pouquinho e não perca a sua pergunta. E se não ficou claro no que vem depois, você volta a ela, ok? Mas tem algumas declarações que eu acho que podem nos ajudar nessa questão. Deixa eu só passar por alguma coisa e no final a gente acho que vai ter alguns detalhes importantes, mas sumamente importante. Veja, o que muitas vezes acontece com os críticos da igreja é como o terremoto. O epicentro não é a causa do terremoto, é o efeito. A causa do terremoto é o foco, que muitas vezes está lá embaixo dentro da terra, onde houve o conflito entre as placas tectônicas. Mas o epicentro é a parte na superfície onde o tremor teve a maior intensidade. Muitos desses indivíduos, os críticos da igreja, são como o terremoto. O que eles precisariam realmente é uma conversão pessoal. Mas como eles não conseguem essa experiência de conversão, eles procuram criticar a instituição. Então, em outras palavras, o que acontece é o seguinte, não sei se você já ouviu falar disso. Muitas vezes,
quem não consegue educar os próprios filhos tenta educar os filhos dos outros. Muitas vezes eu me vejo projetado nos outros. Não foi isso que Lúcifer fez no céu? Ele criticou a Deus de ser desonesto, sendo ele mesmo o problema. Mas essa transferência de culpa. Mas vamos avante aí e a gente volta nisso. Muitos dos críticos são como o bambu. Eu não sei se você conhece. Aqui você tem em algum lugar alguns parques bambu. Muitos deles são bonitos, são bambu de toceira. Não sei se você conhece a distinção, que fica todo junto. Mas tem o bambu que se chama tecnicamente de bambu corredor. É aquele que lança as raízes. Eu tenho até hoje uma pequena cicatriz aqui, quando eu tentei arrancar da casa dos meus pais bambu, que estava tomando conta do nosso pomar e não tinha o que segurasse. Você corta aqui, ele vem ali. Você corta aqui, ele aparece ali. E é infindavelmente. Então, hoje, ele vem com 144 mil. Você resolve os 144 mil, amanhã ele lhe vem com os reis de Apocalipse 17. Você resolve os reis de Apocalipse 17, ele te vem com a Trindade. Você resolve a Trindade, ele te vem com o Espírito Santo. E depois vem com tudo que é coisa. Se você não arrancar a raiz, que é muitas vezes o problema pessoal, você nunca vai fazer progresso e vai resolver o problema. Você conhece aquele pensamento, aquela banda brasileira só para contrariar? Ou como se diz em espanhol, se há governo, eu sou contra? E aqui vem parte da resposta. Estes grandes críticos jamais assumiriam a posição de Moisés e Daniel como líderes do povo de Deus. O povo de Deus estava em terrível apostasia. E então Deus chega para Moisés e diz: Moisés, agora é sua chance. Eu vou acabar com esse povo apostatado e você vai ser o meu povo eleito. Entende? E Moisés reagiu assim: Senhor, que maravilha, era o meu sonho. Que bom que agora você vai fazer meu povo escolhido. E eu agora estou muito feliz. Obrigado por toda essa deferência para com o meu trabalho. Afinal de contas, eu realmente sou tal, sou honesto. Foi isso que ele disse? Ele disse: veja, se você fizer isso, risca o meu nome também do teu livro. Ele caminhava com o povo de Deus. E Daniel, como é que foi a oração dele? Nós pecamos, nós isso. Ele não estava no mesmo barco, mas ele ficava. O verdadeiro líder é aquele que permanece com o povo no barco. Você sabe o que aconteceu com aquele piloto de navio italiano lá, que foi o primeiro a saltar fora quando a coisa estava complicada? Ele tem que ser o último, tem que ficar junto. Muitos dos grandes críticos e líderes desses movimentos jamais assumiriam essa posição. Jesus veio para morrer até pelos seus próprios inimigos, veio para o que eram seus e os seus o rejeitaram, mas ele ainda morreu por eles assim mesmo. Então esse é o verdadeiro espírito, e aqui diz que Moisés preferiu padecer com o povo de Israel no deserto do que usufruir as glórias transitórias do Egito. Aqui é um texto de Isaías muito importante. Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. A igreja é perfeita? Não. Tem apostasia na igreja? Sim. Pode haver até entre os líderes, ou qualquer nível. Mas tem uma coisa: existe apostasia dentro da igreja, mas a igreja não está apostatada.
Se ela tivesse apostatado, eu teria que ser o primeiro a saltar fora. Agora, o sarandeio da igreja, a sacudidura, vai se resolver desse problema. Vai limpar. Veja o que Ellen White diz. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas, não um aqui, outro ali, mas um povo. Cuidado com essa história de eu ser o grande salvador da igreja. Um dos maiores problemas que nós temos é quando eu assumo uma posição messiânica. Eu sou um Messias, eu salvo a igreja. Se a igreja seguir minhas ideias, tudo estará bem. Se a igreja não seguir, ela vai estar em dificuldade. Não se esqueça que a igreja tem um só Salvador, que é Jesus Cristo. Eu posso ajudar a igreja, e como dizia o professor Pedro Apolinário, comigo ou semigo. A igreja vai triunfar, não depende de mim. Eu tenho o privilégio de trabalhar para a igreja, mas quem sabe até seja uma bênção eu desaparecer do cenário. Então, cuidado com isso, a igreja é muito maior do que isso. Ela foi comprada pelo sangue de Cristo, diz Paulo, no seu discurso aos crentes de Éfeso. Pretender que a igreja adventista do sétimo dia seja a Babilônia é fazer a mesma declaração que faz Satanás, que é o acusador dos irmãos, acusando-os dia e noite perante Deus. Agora, aqui temos uma declaração que é tremenda, e essa seria bom você ter em mente. Não há nenhuma necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra... Veja, a senhora White não está dizendo que a igreja é perfeita. Ela está dizendo que até coisas podem ser necessitando de ajuste na própria direção da obra. Mas aí, agora vem o que continua. Deus atentará a isso e trabalhará para endireitar todo erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Amém. Só que o problema é que a gente sempre fica só com esse pedaço aqui, mas não cairá. E se esqueça que antes de vir esse não cairá, diz que talvez pareça como prestes a cair. Só que quando isso aparece aqui eu me escandalizo. Sendo que Ellen White nessa mesma declaração fala dos grandes desafios. Mas a certeza é que não cairá. E a parte mais importante... O que você me diz? Você tinha feito aquela pergunta, eu não sei se nós temos alguns minutos ainda para alguma ponderação. Não, pode falar. Os textos são claros quanto ao povo de Deus, né, aqui na terra. Tem textos que Ellen White fala que, né, quando se levantar a testemunha fiel e verdadeira, se referindo à sacudidura mesmo, a esse... que ela vai ser rejeitada no povo de Deus, porque justamente a gente tem esse movimento pendular, né, do liberalismo, do tradicionalismo, e quando vem o equilíbrio, né, a verdadeira santificação, a verdadeira reforma, a volta aos princípios, né, com certeza vai ser taxado de liberal pelos fanáticos e de fanático pelos liberais. Então, a gente fica assim, né, na igreja, no fim, eu cheguei a uma conclusão pessoal. A minha conclusão é que se eu não tiver os meus joelhos dobrados, se eu não tiver empenhado particularmente na Bíblia, no espírito de profecia, eu não vou fazer parte desse povo, porque com certeza eu vou estar secularizada, porque a minha natureza é muito má. A minha natureza, ela sempre me leva a estar longe de Deus, a fazer parte ou do tradicionalismo ou do fanatismo, né?
essa é a minha conclusão pessoal e chegar lá e implorar pelo Espírito Santo, porque é isso que ele fala, que quando vai chegar a sacudidura, as pessoas que vão estar com Deus, elas vão estar ajoelhadas, chorando, né, com gotas de suor, implorando para Deus, para que Ele as guie, ilumine e dê ali a direção correta. Veja, o ponto é exatamente isso. Não é difícil você saber a diferença entre um falso e um verdadeiro reavivamento. O falso reavivamento me gera orgulho espiritual. Eu sou o bom, eu sou o tal. Todo esse povo aqui está apostatado, eu acho que é comigo a coisa mesmo. Então eu estou em mais santidade aqui. Então vocês todos, se quiserem, vão ter que se unir a mim para que você também seja salvo. O verdadeiro reavivamento gera humildade espiritual e o senso de indignidade. Eu sou mais crítico de mim mesmo do que de você. No momento que eu critico a tudo e a todos, alguma coisa de problema está na minha vida espiritual. Mas normalmente é o que acontece por aí. Esses movimentos são críticos da igreja, detonadores de todo mundo. Ali todo mundo está errado, só eles estão certos. Isso gera um falso reavivamento que é de orgulho espiritual. No momento que eu aponto o dedo para você, eu estou me justificando. Então, cuidado. Enquanto eu creio que o problema da igreja se chama Renato Stencil, e ele acha que o problema da igreja sou eu, tudo vai ficar igual e nada vai mudar. A coisa só vai mudar enquanto eu achar que o problema da igreja sou eu e você achar que o problema da igreja é você. E nós nos humilharmos diante do Senhor e aí a coisa vai mudar. Pastor, naquele texto lá que fala que a maioria, eu só deixei de ver se é a senhora White que fala sobre aquilo ali, ou é um pensamento de alguém. É a senhora White. Porque veja, tem alguns textos dela no Grande Conflito, que diz que um grande número de pessoas vai deixar a igreja. São aqueles que estão aí mais ou menos na igreja. Mas quando fala a maioria aí ficou pesado, hein? Vamos lá. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136. E esse é o volume onde Ellen White trabalhou mais a justificação pela fé, por incrível que pareça. É porque existem textos que falam que um grande número. É só por isso que eu fiz a observação. Não, mas é esse mesmo, é dos testemunhos de Ellen White ali. Agora, a pergunta não é tanto sobre isso, é se eu vou ser um deles ou não. Então por que eu anuncio aqui? Gente, tudo bom? Eu distribuí uns papeizinhos. Eu vou passar agora recolhendo eles, então, com as pessoas que tiverem perguntas, e aí eu vou entregar aqui para o pastor para ele respondendo, tudo bem? Tá bom. Tá bom, posso ler. Sabe que eu gosto mais de ouvir a sua voz do que a minha mesma, então por que você não lê as perguntas? Se quiser já responder, não tem problema, do contrário pode passar. Né? Tudo bem, então. Deixa eu aproveitar o gancho então e fazer minha pergunta enquanto vai adiantando-se a coisa. Até pelo que eu sei, Ellen White não falou muito do papel do islamismo, né, nos eventos finais. O protagonismo está mais para o catolicismo e para os 3 espíritos imundos, né, que fala lá em Apocalipse. Como é que o senhor vê o papel do islamismo, que no momento do terror, né, desse terror islâmico, que mata muitos cristãos, né? Qual é a consequência disso para a igreja, para os eventos finais, para a grande tribulação que está para vir? Veja, a gente não sabe muita coisa sobre o que vai ser o desfecho do islamismo no mundo. Eles tentam dominar o mundo, principalmente pelo crescimento biológico.
Você aumenta o número de filhos, enquanto na Europa muitos não querem ter filhos, eles o máximo possível de filhos. Agora, alguns dizem que o islamismo está em uma crise, porque no passado eles colocavam sempre o mundo cristão como os vilões da história. E lógico, pelo estilo de vida, por Hollywood e todo esse negócio todo, como se todo mundo fosse cristão. Só porque estão num país cristão não quer dizer esse lado. Mas agora, muçulmanos estão matando muçulmanos. Isso tem gerado uma outra configuração. Então, nós não sabemos exatamente em que direção a coisa vai. A pessoa pode dar a sua opinião, etc. Mas nós temos que cuidar. Gerhard Hasel, no prefácio do seu livro do livro de Hans Larondelli sobre Armagedon, está traduzido até para o português, ele diz: em relação com profecias não cumpridas, há sempre o risco do profeta especular e se tornar um profeta por sua própria conta. Como vai ser com esse bloco, nós não sabemos. Muita gente dizia que o comunismo seria, ou a União Soviética desempenharia um papel preponderante nas profecias, e de repente a coisa muda. E aí? Então, Ellen White não entra... Exatamente. Mas se você estudar realmente os dois grandes blocos conflitantes do cristianismo, é o catolicismo e o adventismo. Um amigo até me diz que as demais denominações estão no meio desse espectro aí. Tudo depende de como você encara o estado do ser humano na morte. Eu tenho um amigo que é professor de uma universidade nos Estados Unidos, e ele, quando foi adolescente, ele nasceu em lar adventista, e Steve Bauer, o nome dele, e esse indivíduo, ele começou a ter dúvidas. Eu sou adventista meramente por tradição. E aí ele começou a estudar o máximo possível de denominações cristãs e outras grandes religiões do mundo, e finalmente no período de estudos dele ele chegou à conclusão que há só duas grandes igrejas, ou igrejas coerentes na sua crença: a Igreja Católica Apostólica e Romana, construída sobre a base, o alicerce da imortalidade natural da alma, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sob o alicerce da imortalidade condicional da alma. O Papa Francisco também falou isso. Na verdade, só existe duas igrejas: a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Adventista. É mesmo? Você tem essa informação, Cuidado com esse negócio na internet. Será que não foi o George Knight que disse isso? Gente, eu só queria perguntar primeiro se alguém mais tem papel para entregar e eu não peguei. Não? Ok. Então vamos rapidamente com isso, que também não dá para passar a noite aqui, né? A nova terra será aqui nesta terra mesmo? E sobre o chip, será colocado o chip nas pessoas como o número da besta? A primeira pergunta eu sei, é aqui mesmo, depois do milênio. É interessante que é bem claro que nós, os remidos, serão levados, esperamos que nós estejamos entre eles, serão levados na segunda vinda para o céu. Lá estarão participando do milênio, ou seja, do julgamento dos ímpios, porque esse julgamento é muito importante, não porque Deus precisa, mas nós precisamos. E até Morris Venen começou um artigo dizendo: o que você diria se, chegando ao céu, Billy Graham, o grande evangelista do século XX, não estivesse lá e Adolf Hitler fosse o seu vizinho de casa? Que só o bigode dele já assusta. Então, ele diz: porque nós temos que tirar todas as nossas dúvidas, mas ele depois desse milênio, o povo de Deus, aliás, Cristo, os remidos e os anjos descem à terra e pisam como diz Ellen White, e o texto bíblico também ali de Zacarias, pisam no Monte das Oliveiras, que se fende, forma uma grande planície, e aí a nova Jerusalém vem não com os remidos dentro ali, mas ataviada como noiva a seu esposo,
e então a terra é purificada e aqui será o centro do universo e a morada de Deus. Na verdade, faltou a segunda parte da pergunta, né, que é sobre o chip. Será colocado o chip nas pessoas com o número da besta? Pode ser colocado, mas com o número da besta, não creio. Veja o seguinte. Nós vivemos pulando de galho em galho com essa história do que é o número da besta. Quando eu era menino e fui tirar o meu primeiro RG, eles disseram, cuidado que ali tem um código dentro do RG que identifica os adventistas. Ok. Depois, quando surgiu o CPF, agora sim, cada um tem o seu número. Ok. Depois veio o Estado de São Paulo, publicou um artigo de que em Bruxelas tinha um grande computador que ia controlar a humanidade chamado Besta. E assim foi indo. Quando chegou o código de barras, agora sim, os outros estavam de brincadeirinha, agora é sério mesmo. Você tem até bíblias com código de barra quando quer comprar e tudo e nada. Agora estão com esse microchip. Pode chegar a ser uma alternativa, que o que vem aquele negócio de não poder comprar nem vender, mas não se esqueça de uma coisa, o selo de Deus e a marca da besta não é um instrumento assim, é a verdade e o erro. É o domingo a marca da besta? Não. É a guarda consciente do domingo que se transforma em marca da besta quando a pessoa entendeu a verdade do sábado e domingo e optou por essa. Então, não é dizer que você está com o domingo e já está com a marca da besta, não. Vai ser quando a humanidade se polarizar. E o sábado, por sua vez, é o selo de Deus e o selador é o Espírito Santo. A próxima pergunta é, já estamos vivendo o momento da sacudidura? Eu orientei uma tese de doutorado do Heraldo Vander Lopes no NASP aqui, e depois ele defendeu uma tese semelhante, ele fez 2 doutorados, um lá no Peru, na nossa universidade, sob o conceito de sacudidura escatológica em Ellen White. Em várias ocasiões, você tem em Ellen White momentos onde ela diz, a sacudidura já começou. A sacudidura já começou. E ela tem pelo menos uns 30 fatores diferentes que ela identifica como contribuindo para essa sacudidura. A conclusão que nós chegamos é que houve, em outras palavras, existem sacudiduras locais e que depois culminarão na grande e final sacudidura. Então, embora ela tenha dito, olha, já começou aqui, começou ali, coisa assim, isso aqui, aquele outro, vai finalmente haver o clímax da sacudidura que vai ser global. Obrigado, pastor. A próxima pergunta é, em Apocalipse 9:18, diz que terça parte dos homens morrerá. Isso pode ser a terceira guerra mundial? Cuidado com essa história de guerra mundial. Guerras mundiais podem ocorrer, pode ocorrer uma outra. Alguns dizem que se uma nova surgir, a humanidade não sobrevive. E aquela questão toda, eu creio que isso já entra para o lado da especulação. Alguns querem dizer que o Armagedon é a terceira guerra mundial. Não. O Armagedon, de acordo com o texto bíblico e Ellen White, é a final grande controvérsia entre o bem e o mal. E se você tiver uma dúvida, você tem a Bíblia aí? Alguém tem a Bíblia aberta aí? Apocalipse 19:19. O que diz ali? E este disse, terás autoridade... 9:18. Desculpa, gente. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Você sabe que a praga do Apocalipse, ou seja, o tema do Armagedon é retomado outra vez ali. E em realidade é o desfecho final entre a grande controvérsia entre o bem e o mal, entre as hostes confederadas do mal e aquele que monta o cavalo branco e o seu exército, ou seja, Cristo e Satanás.
Pode haver conflitos bélicos naquela ocasião, com certeza. Mas o clímax é muito mais do que simplesmente uma guerra humana. É um clímax entre o bem e o mal. Esse é o tema do Armagedon no Apocalipse. Eu acho que vamos ficar de lado com esse negócio de ficar mais guerra e guerra e guerra. Nesse lado ali pode haver e pode não haver. Como é que vai ser? Vai ser. A turma já, uma vez que eu estava estudando na Andrews lá, quando me falaram, um amigo me aconselhou, compre o máximo possível de alimentos não perecíveis, porque agora na guerra do Golfo vai ser o Armagedon. Isso foi ali por 92, por ali 93, não lembro bem o ano, mas por naquela época. E guerra acontece o tempo todo, né? Desde há muito tempo atrás. E pode haver, mas não esqueça, o diabo sempre quer tirar o foco para conflitos bélicos quando a verdade, a questão é a verdade e o erro, e não meramente conflitos humanos. Pastor, colocaram água ali para o senhor? Ah, é? Quem que colocou? Ela ali, ó. Ah, tem uma bênção para você em Mateus 25. Quem der uma veste de roupa para uma pessoa, um copo d'água aí. Lembra do grande julgamento ali, né? Obrigado. A próxima pergunta é: quando vemos esses acontecimentos atuais, isto não diz ou parece que estamos no fim? Com certeza. A senhora White diz que toda calamidade em terra e mar. Quer dizer, ela chega a dizer, escutem, nós não nos vibramos quando as coisas estão acontecendo ali? E aí aparece no livro Evangelismo e no Maranata, o Senhor vem, aquela célebre declaração. O Senhor vem, ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Que alguns dizem que essa declaração é do pastor Enoque de Oliveira, só porque ele pregou um sermão com esse título, mas ele tirou de Ellen White. Com certeza. Sabe que chega num ponto que o mundo não tem como resistir mais. Sabe que o declínio das civilizações, sabe que nós estamos repetindo aquilo que levou à extinção de Sodoma e Gomorra, do Império de Babilônia, do Império Romano e tudo. Quando a família se vai e a moral se extingue, não tem outro jeito. Há um limite até onde Deus tolera as coisas. Então nós estamos caminhando a passos largos para isso. De duas uma, ou Jesus vem e resolve o problema, ou a humanidade vai se auto-extinguir. Sabe que havia uma época que os adventistas eram os únicos doidos que falavam do fim do mundo e na segunda vinda. Hoje os cientistas ateus falam do fim do mundo. Só que, por incrível que pareça, por influência da nova era, eles dizem que nós vamos entrar numa nova extinção da humanidade e aí do caos vai ressurgir a vida, né? Tipo uma reencarnação da natureza. Existe até o Doomsday Clock, né? Que marca o tempo para o fim do mundo, e a gente está perto, de acordo com esse relógio aí que vários cientistas Sabe dizem. Que eu até escrevi uma meditação sobre esse relógio. Aliás, agora com o Trump, a gente chegou, acho que uns minutinhos mais perto do fim. Avançaram o relógio mais um pouquinho. Deus ama Satanás e o amará através de toda a eternidade. Apesar de ele ser a causa voluntária e consciente do grande conflito, você está perguntando se ele ama e amará Satanás através de toda a eternidade, apesar de ele ser a causa voluntária e consciente do grande conflito. Sim. Por quê? Porque Deus faz uma coisa que você e eu deveríamos fazer e não fazemos. Se você é meu amigo, tudo está desculpado. Se você é meu inimigo, tudo que você puder fazer, nada vai satisfazer. Você sabe que muitas vezes a crítica é uma forma de fugir ao elogio. Mas por que Deus consegue resolver isso? Porque Ele faz uma separação entre pecado e pecador. E eu sempre confundo as coisas. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Só que tem um texto ali no livro O Maior Discurso de Cristo. Você sabe que no final do livro de Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor ao pecado. Só que Ellen White diz no livro O Maior Discurso de Cristo que Deus é um fogo consumidor para o pecado. Se você escolher pecar,
Deus, que é um fogo consumidor ao pecado, terá que lhe consumir junto. Por isso que nós temos que abandonar o pecado. Mas Deus ama os seus inimigos, inclusive Satanás. Tanto é que, se você ler o livro História da Redenção, você vai ver que depois que Lúcifer foi expulso do céu e viu a sua situação, ele pediu uma entrevista com Cristo e que ele queria ser reintegrado ao céu. Mas o arrependimento dele não era pelo mal que ele havia praticado, mas por ter perdido o status dele. E diz que Jesus chorou sobre a desgraça de Lúcifer, de dó dele. Então, nós não podemos entender como é que Deus pode amar um safado como esse. Mas Ele ama. Mas odeia, ao mesmo tempo, o pecado que corrói Ele como autor do pecado. Essa é a última pergunta e a mais complicadinha aqui. Então você mesmo responde. Ou então o pastor Renato, aí a gente fez um acerto aí antes, prévio. O pastor Renato ia pegar a última, né? Como agir em relação à descrença ao espírito de profecia? Quando líderes se opõem a ideias de Ellen White, dizem que não é bem assim. Como conviver com atos litúrgicos que não condizem com a vontade de Deus? Bom, em primeiro lugar, quem não aceita o dom profético de Ellen White pode ser sincero, mas não está em plena conformidade com o pensamento adventista, porque a crença fundamental de número 18 hoje fala exata e explicitamente sobre esse assunto. No voto batismal também diz que não fala o nome de Ellen White, mas a manifestação do dom profético, etc, etc. Então, em primeiro lugar, eu acho que se o dom profético fosse extinto com os apóstolos é uma coisa, mas é colocado como um dos dons da igreja. Eu creio que a resposta para essa primeira pergunta você tem em Lucas 10:16, eu creio que é quem tem o texto aí. Vê se é isso mesmo. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quero, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Esse texto é impressionante. Jesus está falando para os 70 que a gente nem evidência tem de que eram profetas. Vamos supor que eu esteja em pecado e você chega para mim e diz: Alberto, você tem que mudar a sua vida. E eu digo para você: não estou interessado na sua opinião. Volta pelo mesmo caminho que você veio. Eu estou lhe rejeitando? Lógico que estou. Mas muito mais do que isso. Se foi o Espírito Santo que lhe impressionou para falar para mim, eu estou rejeitando em última instância o Espírito Santo, porque aí o texto é bem claro. Quem vos ouvir, ouve-me a mim. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. A questão não é aceitar ou rejeitar Ellen White, é saber se ela foi uma profetisa verdadeira ou falsa. Se foi falsa, tenho que rejeitar. Se foi verdadeira, é perigoso rejeitar qualquer pessoa que o Espírito Santo coloca no meu caminho, mesmo não profetas, quanto mais um profeta. Agora, quanto ao lado litúrgico, esse é um assunto que não é meia dúzia de palavras que resolve. Porque pode ser que realmente esteja fora do esquadro, ou pode que o meu gosto pessoal não coincida. Então tem que cuidar um pouquinho por esse lado, porque pode haver, aí teria que ser, cada caso é um caso. Há alguns que acham, por exemplo, é a mesma coisa que nem a questão da música. Você pode discutir o dia todo, a noite, o mês todo, o ano todo, toda a sua vida e nunca vai chegar, quem sabe, a um denominador comum, porque tem um problema, é o meu gosto pessoal. Tem princípios? Tem. Mas há um desenvolvimento. Alguns acham que o Espírito Santo só iluminou compositores até o período clássico, e não mais. Dá a impressão que agora o Espírito Santo abandonou. E outros dizem que é só hoje. Então, cuidado com essa história, porque
O gosto não é necessariamente o critério para as coisas. Quando a gente trabalhava no NASP aqui, a minha esposa coordenava o centro, ela fundou e começou o Centro de Aconselhamento Universitário. E um dia, para uma das conselheiras, uma psicóloga, chegou um rapaz dizendo o seguinte: professora, eu gosto de matar. Já matei 5 e estou escolhendo o meu 6º candidato. O que você me diz? Essa falou que ela orou fervorosamente para que ela não fosse a número 6 ali. E gostava de matar. Agora você veja uma coisa, cuidado, também não caia para o outro lado, porque antigamente se dizia que quanto mais amargo o remédio, melhor era para a barriga, para a dor de barriga. Então não é isso. O gosto pode estar em conformidade com a vontade de Deus ou não, mas cuidado, entre um e outro você deveria optar pela vontade de Deus. Agora, qual seria a vontade litúrgica de Deus? Aí é outra história. Quem sabe alguém poderia tratar esse negócio de forma mais abalizada numa palestra para vocês aí. Que na verdade a pergunta é como que a gente lida com os líderes da igreja que dizem que Ellen White não é bem assim o que ela está falando, né? A pergunta era mais como tratar com os líderes da igreja que falam que acreditam em Ellen White, só que dizem ao mesmo tempo que ela não é bem assim o que ela disse. Bom, aí já complica um pouco a coisa, complica ainda mais a história. Em primeiro lugar, você tem que tratar com eles com amor. Mas também tem uma coisa, eu não vendo minha alma por qualquer coisa, a troco de banana. Então, mas aí é uma questão muito de interpretação, porque às vezes eu quero dizer que Ellen White diz o que ela não disse. Ou qual é o contexto no qual ela falou. Mas eu creio que o compromisso com o Espírito de Profecia é inegociável. A liturgia teria que ser que todos se sintam bem. O que muitas vezes acontece é que eu quero impor o meu estilo, como uma vez alguém chegou numa igreja até do meu irmão, que dizia o seguinte: quer vocês gostem ou não, enquanto nós estivermos nessa igreja, você vai ter que aturar o nosso gosto musical. Caramba, isso aí não é parte da questão. Eu acho que aí, se é um problema sério, era bom ter uma pequena comissão, pode ser a comissão da igreja ou outra, para estudar a realidade, o que melhorar, o que não. E eu acho que dentro daquele lado que seja aceitável, não dizer só que a única música que é aceitável é Deus os guarde pelo seu poder, ou também outro grupo bem mais da vanguarda. Mas isso é um assunto extremamente complexo e difícil. E o pastor Estêncio, eu estou convidando agora como ancião da igreja, fale um pouco, porque a gente pesquisou um pouco sobre isso aí, para não ficar dúvida na mente. Pode ser usado? Puxa, por que você não me falou antes que ele tinha a última palavra sobre o assunto? Eu nem perderia saliva mais aí. Doutor Eliseu está preocupado com a palavra maioria. E eu fiz aqui a busca dentro do contexto do capítulo 5, no volume 5, e a parte introdutória do capítulo é uma referência interna à igreja. Sim. Pastores, líderes, anciãos e tudo mais. Mas quando chega nesse ponto, que é a parte final do capítulo, já não dá a ideia que a maioria se reporta à maioria interna, ou seja, que seria a maioria dos membros da igreja que vão abandonar, mas sim a ideia de que o mundo está contra a igreja. Esta é a ideia. Interessante. E como é que fica aquele texto, então, que diz que não há nenhum entre 20 preparados para terminar a história do mundo? Então, quem sabe seria 1 em 20 e não 20 em 1, né? Isso é O que você acha, doutor Eliseu? Você que é catedrático, sabe mais sobre Apocalipse do que o apóstolo João. Não, a gente brinca para não chorar, já ri para não chorar, né?
se a igreja continuar assim. Então, tem alguns que se aproveitam disso. Na realidade, a gente acredita que os membros fiéis vão se converter, vão estar firmes, nós vamos ter uma batalha. Inclusive, no grande conflito, eu explico o seguinte, que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão quase que empurrar as pessoas para o céu. Então, veja, eu acredito que eu não gosto de usar essa parte aí, não. Eu acho que essa parte aí essa parte do Espírito de Profecia teríamos que deixar de fora. Ela né? é muito específica para uma época. Entendeu? Não, mas veja o seguinte, eu posso lhe escandalizar mais um pouco? Ok. Não, veja, nós temos que cuidar para não ficar fazendo estatística dentro da igreja sobre esse lado. Mas o texto continua. Enquanto vocês estavam lendo aí a dupla, eu me lembrei que eu deixei fora uma parte do texto. Só que a parte do texto é mais difícil que essa ainda. Permanecer em defesa da verdade e da justiça, quando são poucos os campeões. Ferir a batalha do Senhor e vai ainda. E aí ela diz, como é que ela diz aí? Agora está me escapando a palavra. Então já lê. Eu creio que é esse aqui. Tirar calor da frieza, naquela época teríamos que tirar calor da frieza deles. Coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. É esse aí? Mas deixa para lá, é testemunhos. Coragem, traição, lealdade, frieza. Escuta, nós temos que ir terminando, né? Nesse contexto, Laodiceia vai ser vomitada da boca de Deus. Não vai. O texto não diz isso. O texto diz, estou a ponto de, mas não diz que vai vomitar. Faz uma diferença muito grande isso. O que Ellen White diz é quando, sabe que o que vai mexer com a igreja vai ser a perseguição. Enquanto tudo está bem, a coisa vai caminhando ali e tal, mas quando a perseguição mesmo testar a questão, aí vai. Seria interessante dar uma lida nessa tese do Heraldo Vander Lopes, que foi publicado na forma de livro lá na FAAMA. Ele está hoje em Moçambique, mas podia ir atrás disso, e aí você vai ter um quadro completo dessa questão. Pastor Tim, só uma palavra. De conforto, né? Não, de apreciação. A sua exposição foi brilhante, louvado seja Deus por isso. E nós pudemos ter um quadro muito claro dos desafios da nossa igreja em relação aos tempos que vivemos. Agora eu queria fazer só um comentário simples. Deus não complicou o processo da nossa salvação. Deus não pediu que a gente desse 40 voltas em torno da terra, que a gente ficasse 50 dias sem comer nada, sem tomar água, para a gente alcançar a vida eterna. Nós muitas vezes é que complicamos as coisas. E a palavra de Deus tem um texto que é muito conhecido de nós, mas a gente não para avaliar. O nosso povo perece por falta de conhecimento. Eu tenho dito nas igrejas por onde eu passo, que nunca houve tanta revelação, tanto conhecimento na mão do povo de Deus quanto hoje. Nunca houve. Nunca houve tanta informação na palma da mão. Dezenas de versões de Bíblias, dezenas de aplicativos de Bíblias, de Espírito de Profecia e assim por diante. Então, hoje você quer localizar alguma coisa, em 2 minutos você localiza. E às vezes nós pastores, como o senhor fez aqui hoje à tarde, às vezes a gente fica um pouco até surpreso com questões que surgem no meio do povo de Deus. Porque daí a gente fica perguntando, aonde que o povo está bebendo? Está indo a palavra?
está indo à revelação profética. Se nós não formos a essas fontes, nós vamos perecer, amigos. E ao invés de nós voltarmos para os braços de Deus, nós vamos para outro caminho, o caminho da perdição. Então não vamos complicar aquilo que Deus facilitou para nós. Vamos à revelação, vamos à palavra, vamos à revelação dos testemunhos, vamos ser fiéis a Deus. Não vamos ficar agredindo. E outra coisa, o pastor Alberto Tim clarificou isso. Hoje a internet se tornou a boca de lixo do inferno. O que você encontra de lixo na internet? E às vezes o povo de Deus se fascina com essas coisas e traz questões da internet para dentro da igreja. Então, amigos, só há uma maneira do povo de Deus caminhar seguro. E aqui eu encerro essa pequena fala. Voltem à palavra, vão à palavra de Deus, à Bíblia. Pesquisem, estudem, orem, mantenham comunhão com Deus. E lembrem de uma coisa: Deus, Ele já desenhou o mapa, já traçou a rota e estabeleceu o caminho da nossa salvação. O que nós temos que fazer? Seguir o que Ele já fez. Ele já desenhou o mapa, estabeleceu a rota, desenhou o caminho. O que a gente tem que fazer? Vamos seguir. Não tem como dar errado. Que Deus abençoe vocês. Sabe que nós temos grandes desafios como igreja. Tem uma igreja que eu conheço, no qual foi feita uma pesquisa, e os jovens não estudam mais a lição da escola sabatina, não leem a Bíblia mais nenhuma vez por semana, mas tem tempo para tudo que é coisa. Então o que está acontecendo hoje? Hoje eu tenho tempo para o meu aparelhinho aí, para a comunicação social pelas redes, e as prioridades espirituais se foram. Se a gente não mudar, eu não sei como é que vai ser a coisa. Mas que Deus nos ajude. Como? Quer ler? Essa citação não seria para você colocar para outros, mas para si mesmo, né? Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso, nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. A nação, né? Então, o contexto é o mundo contra nós. A maioria do mundo é contra nós, a minoria, né? Não é a maioria da igreja, né? É a maioria do mundo, né? A maioria do mundo que já está com o diabo. E como seria esse nos abandonar, então? Vai nos deixar sozinho? Eu acho que isso daí vai ter que ficar para outro dia. Queria agradecer aqui o pastor. Veja, eu não gostaria de polemizar a questão. Eu acho que nós, nos eventos finais, então, vamos estar melhor do que Gideão e os 300, né? Ali foi a minoria que abandonou Gideão e os 300, não foi? E no dilúvio? Sabe que a história do remanescente não é tanto. De 32 mil para 300. Então, pode ser, nós não estamos aí para fazer uma estatística, eu só quero dizer que muitos vão naufragar na fé. Espero que você e eu não estejamos entre eles, né? Amém. Queria agradecer aqui o pastor que veio de longe, pôde ceder a tarde dele para a gente. Muito obrigado. Bom prazer. E eu queria agradecer a todos vocês aqui que ficaram até agora. E, por favor, os lápis e canetas, se vocês puderem me entregar, ou entregar para a Tamires ou para o pastor Alexandre, quando acabar aqui, porque a gente precisa deles depois.
Vamos terminar com a oração. Eu quero convidar o pastor Tim, agradecer a Chantal, que está conosco lá no fundo, com a Márcia, pastor Renato Stêncio. Nós fomos grandemente alimentados, são assuntos assim extraordinários. E agradecemos muito porque ele veio para uma série de participações aqui no Brasil. Segunda-feira estará na Casa Publicadora Brasileira, na Novo Tempo. É o lançamento da meditação matinal. Vai ser na terça-feira. Na terça-feira. Na terça-feira, nós vamos na segunda-feira com o Jim Nix, que ele não pôde estar antes porque tinha o diretor do White State, então nós vamos nos encontrar com Hélio Carnassale e Jim Nix lá na Novo Tempo. De lá a gente vai para a Casa Publicadora, terça-feira de manhã vai ser o lançamento, e depois, na quarta-feira, vamos ter a capela lá dos 30 anos do Centro White, onde o Renato Stêncio é o diretor, e também lançamento de 2 livros lá. Na Casa Publicadora são 2 livros. A meditação do ano que vem. Isso. Então eu já divulgo a meditação matinal 2018, autoria do pastor Tim, tá bom? Lê primeiro para ver se compensa, né? Não, só para talvez alguns de vocês tenham curiosidade, que meditação é essa? Eu decidi fazer um plano um pouquinho diferente. Não é a única, que tem outras que já fizeram isso antes. Mas escolher cada dia um evento na história do mundo, do cristianismo, da reforma, da Igreja Adventista ou de Ellen White, ou um evento comum, ou uma carta de Ellen White que foram escritas naquele mesmo dia no qual ocorre a leitura. Alguns assuntos são bem fascinantes, conhecidos, outros não tanto, mas eu gostaria que cada um tirasse uma lição das grandes coisas e das coisas simples da vida também. Então esse é o objetivo praticamente. Ok, então nossa gratidão como Igreja Central de Campinas, que ele reservou esse espaço para a gente aqui, e já volta para os Estados Unidos, e é bom tê-lo ali no White State, nos Estados Unidos, representando a membresia do Brasil. Pastor, por favor, nos abençoe com uma oração e nos despeça. Okay. Oremos. Eterno Pai que estás nos céus, nós agradecemos pelos momentos que passamos juntos aqui, e que Tu possas abençoar a vida espiritual de cada pessoa aqui, bem como dos familiares que representamos. Agradecemos-te também porque Tu, sendo tão grande, majestoso, glorioso, criador e mantenedor do universo, cuidas de cada um de nós individualmente e somos candidatos ao reino eterno. Pedimos a Tua bênção, que Tu não permites que nossos pés venham vacilar, mas que possamos permanecer ao Teu lado constantemente, sermos fiéis, comprometidos com Tua palavra. E quando Jesus despontar nas nuvens dos céus, que possamos então viver contigo por toda a eternidade. Abençoa cada um individualmente. Tu conheces as lutas e dificuldades de cada coração, que é um mundo à parte. Mas, Senhor, que as vitórias sejam travadas em nossa mente e que possamos entrar como vencedores no Teu reino eterno, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe ricamente. Agradecemos ao Ministério Jovem pelo preparo do culto jovem. Obrigado, João e equipe, pelo belíssimo culto jovem dessa tarde. Uma boa semana a todos.